em Atos capítulo 2, mas me fez lembrar de João capítulo 3, quando um líder religioso, que Jesus fala que ele é muito expert, ele é muito sábio, ele é mestre. Jesus diz assim, você é mestre. E eu estou falando para você de coisas aqui que a gente está vendo. Imagina se eu falasse de coisas do céu, que vocês não veem e não entendem. Como é que vocês acham que vocês vão entender se eu falar para vocês assim? E Jesus está dizendo do novo nascimento, porque o Nicodemos chega para Jesus, começa a conversar e Jesus fala, pois é isso aí. Eu digo para vocês que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E aí o cara fica meio sem entender, e o Nicodemos pergunta, mas como que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar outra vez na barriga da minha mãe? E aí Jesus repete com mais ênfase no versículo 5 de João capítulo 3, eu digo a verdade para você, ninguém entra no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. E aí ele vai adiante e diz assim, olha, vocês estão surpresos quanto a isso, mas eu estou dizendo para vocês que é necessário nascer de novo. E aí versículo 8 vem o que eu aprendi ontem, enquanto eu estava tentando limpar o rancho. Diz, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, você é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Ou seja, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, você não sabe bem de onde que ele nasceu, como que ele surgiu, e você também não sabe onde ele vai morrer, onde ele vai parar, se ele para ou se ele não para, ou se ele só some. O que Jesus quis dizer é isso, a gente não sabe explicar o vento. A gente aproveita e canaliza o vento, e aí aproveita um pouco a força dele, mas nada mais. E com as coisas de Deus, às vezes a gente acha que tem o domínio, a gente acha que sabe o que está fazendo, a gente acha que sabe como que tem que ser feito, mas às vezes Deus manda o vento dele e faz a gente perder todas as nossas certezas, faz a gente andar pela fé, faz a gente depender só dele, e faz a gente dizer, eu não sei nada mesmo. E aí a gente tem que aprender. O negócio é esse, é aprender. Aprender que a direção do vento, a força do vento, é Deus quem faz, não nós. Porque o vento intervém, e como disse Jesus aqui, sem eu explicar, sem eu mandar. Por exemplo, só antes de eu dizer as lições que eu aprendi ontem, mas só para... Aí eu cheguei hoje de manhã e eu estava dando uma olhada, parece que o Espírito é assim mesmo, ele vem teimoso, ele vem para questionar a gente. Você dá uma passada no livro de Atos, né? Ele aparece lá em Atos 2 de uma forma surpreendente. Aí no capítulo 6 e 7, no capítulo 7, 6 o Estevão é preso, e aí você vê o Estevão ser escorraçado, ser apertado, e parece que quando o negócio vai piorar mesmo, aí a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo, diz versículo 55, o pessoal pega pedra para jogar em Estevão, começa a jogar, começa a matar o cara, e aí você fala, opa, agora Deus vai reagir. Mas o Espírito Santo enche dele, ele olha e fala, pai, perdoa-os. Você fala, pô, mas se fosse eu tenho a força! E acabava com os desgramados. Mas não, Estevão não acabou, ele morreu, cheio do Espírito. Aí vem o capítulo 8, que o Filipe está pregando em Samaria, está dando tudo certo, cheio de poder, cheio de conversão, cheio de coisa acontecendo. De repente, Deus chega para ele e fala assim, Filipe, sai daí, vai para o deserto. Não é o Espírito, mas é o anjo do Senhor que é mandado por ele. Falou, deixa a multidão e vai para o deserto. E ele foi. Ele deixou a multidão, uma igreja que estava maravilhosa, e foi pregar para uma pessoa.
e batizou uma pessoa, diz a Bíblia, e voltou cheio de alegria. Aí vem o capítulo 9, que um cara que todo mundo odeia, tem medo, se converte. Deus derruba o Saulo do caminho, Deus derruba o Saulo do cavalo e tal, e mexe com ele, mas de repente ele aparece lá para, quer ver, está aqui, ó, versículo 10, aparece para Ananias. O Senhor aparece para Ananias e fala assim: Ananias, levanta, vai lá na rua direita, na casa dos Judas, e vai lá e prega para Saulo, conversa com Saulo. Aí o Ananias fala: não, Deus, você não está entendendo, esse cara aí está matando tudo quanto é o pessoal do nosso caminho. Esse cara aí é nosso inimigo. Esse cara aí, não, Deus, o senhor não está entendendo, não é esse cara aí, versículo 13. O senhor não sabe das coisas horríveis que ele vem fazendo, diz a minha Bíblia aqui. E Deus diz: pois é esse cara aí mesmo. Levanta, vai lá e põe a mão sobre ele e ora com ele. Capítulo 10, né? O Pedro está orando, tendo visão, aí o Espírito levanta e fala assim: meu, você não entendeu? Levanta daí e vai lá na casa de um gentio, ora por ele que eu vou abençoar esse povo. E o Pedro está dizendo: não, mas eu não posso nem entrar na casa de gentio. E o Espírito está dizendo: vai lá e faz o que eu estou mandando. Capítulo 16, a Bíblia diz que o Paulo, o Barnabé, ou melhor, que o Paulo está andando, chama Timóteo, e eles querem ir para Bitínia. Mas o Espírito Santo, diz o versículo 6, os impediu de ir. Eles tinham um propósito de ir para um lugar grande, vasto, mas a Bíblia diz: o Espírito Santo, versículo 7, o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem. E depois o versículo 12 diz que eles foram chamados para ir para Macedônia. É por isso que ele foi para Filipos, depois passou por Colossos. E o Caio Fábio, quando pregou uma vez esse versículo, disse assim: ainda bem que eles ouviram o Espírito Santo, porque senão a gente não tinha a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses. A gente, quando muito, tinha um bilhetinho para Bitínia. Deus tem as direções dele, que eu não sei, que eu não concordo, que às vezes até eu discordo. Eu falo: Deus não pode fazer desse jeito. E Deus fala: eu quero fazer. E ontem eu estava rastreando as folhas. Eu chego lá e tem um quintalzão maravilhoso, lotado de folha para eu rastelar. Coisa linda, maravilhosa. Que você chega e fala: glória a Deus, que alegria. E aí eu pego e começo a rastelar e eu escolho a direção e tal. Eu escolho a direção quando? Quando o vento está quieto, quando não tem vento. Aí eu pego, por exemplo, o começo da cerca para o meio, eu vou levando as folhas para o meio. E estou numa boa lá, cantando, levando as folhas para o meio do quintal. Mas de repente, sem avisar, sem falar, sem saber de onde, sem saber como, o vento vem. E aí o vento começa a ir na direção contrária. Eu estou vindo de lá para cá, ele vem daqui para lá. E como eu já comecei, eu tento dizer: não, vento, não é... E eu tento continuar, mas não dá mais. E quando eu continuo na mesma direção, é um estrago. Porque aí o vento sopra para lá e eu puxo as folhas para cá, e aí a folha volta para lá outra vez, e eu vou atrás da folha outra vez, e eu fico trocentas horas tentando pegar uma folhinha para trazer para o meio e não consigo. É o que acontece quando a gente é contra a direção do vento. Até que você fala assim: tá bom, eu me rendo. Tá bom, Deus. Tá bom, vento. No meu caso, onde foi o vento, né? Eu briguei um pouquinho com Deus, mas depois tá legal. É pra cá? Aí eu começo a rastelar na direção do vento. E sabe de uma coisa? É muito mais rápido. Aquele vento que me atrapalhava, agora eu dou uma mexidinha, a folha já vai... O vento leva.
muito mais rápido do que eu estava fazendo. Não na direção que eu estava, mas na direção dele. E aí eu aprendo que é muito melhor eu aprender a direção do vento e obedecer do que ser teimoso e tentar ensinar o vento para que lado que eu quero ir. E com Deus eu acredito que é a mesma coisa. Às vezes eu estou brigando aqui, falando, Deus, mas tinha que fazer assim. Deus, mas eu aprendi desse jeito, tem que ser assim. E de repente você começa a ver que não está dando certo. Não é 7 vezes. Não é aquela música. Não é aquela pessoa. Aí a grande pergunta é, e como é que eu sei? Eu não sei. Eu tenho que aprender a saber a direção do vento. Ah, mas e quando não tem o vento? Verdade. E quando não tem? Bom, quando não tem, eu acho que Deus me deu o livre-arbítrio de escolher, de orar, de ponderar. E se não está errado, se não é moralmente errado, se não é espiritualmente errado, é sinal que Deus não impediu de eu fazer. Então, bora. Mas a hora que eu estou fazendo e o vento bate, eu ouço Deus falar, ou eu estou orando ali, eu estou tendo visões, né? E aí o lençol enche de carne, eu falo, é tudo impuro, Deus, tudo impuro. Não, esse povo eu nem misturo com eles, Deus. E Deus fala, não é para misturar, vai lá na casa deles. Foi o que aconteceu com Pedro. Eu tenho que aprender, é por isso que Jesus diz assim, olha, você não sabe de onde vem e não sabe aonde vai dar esse vento. Você só ouve a sua voz. E se você for sábio, esse vento, porque a palavra bíblica para vento é a mesma palavra para espírito, o que Jesus quis dizer é isso, se você consegue discernir esse espírito, segue o vento. A Bíblia não diz que é para deixar a vida levar. Pelo contrário, a gente tem que lutar contra a vida, a gente tem que ir contra o rumo deste mundo, diz a Bíblia, mas não contra o espírito. Porque quando a gente vai contra, a gente só quebra a cara. É no que eu faço, no que vocês fazem, é no reino de Deus que eu não entendo. Mas Deus não pediu para eu entender. Eu não explico. E tem um monte de teólogo tentando explicar qual a direção, o que Deus faz, o que Deus não faz. Tem um monte de gente ensinando como que o Espírito faz. Mas aí o Espírito vem e bate o contrário. Eles ficam com a cara boba. Porque o vento está dizendo assim, ó, é do meu jeito, não tem explicação. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. O que nos cabe, queridos, é só ter bastante discernimento para a hora que está lá no meio do caminho, no meio do quintal, cheio de folha, o vento bater, não ser teimoso e tentar brigar contra o vento, que você não vai vencer. Nem no campo missionário. Se o vento bater, não tenta do teu jeito. Não tenta forçar. Segue o vento. De manhã eu acordei pensando nisso e fui lá no Spotify, né? E fui ouvir o grupo Mensagem, Guilherme Kerr, que eles compuseram as músicas baseadas no livro de João. E ele compôs uma música chamada Vento Livre. E ele fala exatamente isso de Nicodemos. Nicodemos dizendo, mas como é que é? Não é assim, não é desse jeito. Eu sou velho, mas não é... E aí a música diz... O vento é livre. Você não manda nele. Esse é o meu conselho que eu deixo para vocês, queridos. Eu sei que vocês aí perto já tem gente aproveitando o vento para ganhar dinheiro. Aproveitem o vento para ganhar vidas. E que nós possamos aprender a ouvir o vento, seguir o vento
e obedecer à orientação, à voz e à direção do Espírito, não a nossa. Amém?